Salve galera, hoje eu vou falar um pouco sobre teste de componentes, ou como também é chamado de BDD, que é o Behavior Driven Domain, que é você testar a sua aplicação pelo comportamento, ou seja, como ela deve se comportar dados os inputs. Então hoje eu vou explicar como que a gente faz esse teste, né? Bom, no time que eu tô hoje, tá usando o Gherkin com Cucumber. Então Gherkin é a forma que a gente escreve, né? Que é essa linguagem aqui de given, when, then. E o Cucumber é um framework de teste que ele tem para várias linguagens. Comumente ele tem para Ruby, Java, Node e também está em fase de teste para Python. Bom, mas para que serve ele, né? Então, como disse anteriormente, ele serve para testar o comportamento da nossa aplicação. Então, quando tem algumas validações da minha entrada, por exemplo, da minha API, né? Aqui nesse caso, ele vai testar a criação de um usuário, né? Vai ser o cenário de teste. Então, um cenário que é o correto, né? Que a minha aplicação deveria responder é quando eu passo o parâmetro name e e-mail, né? Então, quando eu passo o parâmetro name e e-mail, minha aplicação tem que ser capaz de criar um usuário. E quando eu passo apenas o name ou só e-mail, ela tem que me retornar um R400, criar um bad request. Então, esse é o comportamento da minha aplicação, né? Da minha feature, de como ela deve se comportar. Dado o input válido, tem que me retornar um 201. E dado o input inválido, tem que me retornar um 400. Então, hoje aqui a gente vai estar testando aquela funcionalidade da nossa API Nest, que era de criar usuários. Então, como que fica, né? O cenário aqui em Gherkin, você escreve todo o seu cenário em plain text, né, em texto puro. Então, aqui no Node, né, você tem que criar a pasta component test. Aqui ele pede para você criar depois a pasta feature, que é onde vai ficar todos os seus casos de teste. E essa pastinha que chama support. Support é nada mais que o seu arquivo JS programado para esse teste componente, né? Então, quando a gente vê aqui esse given I have the following user data, aqui no meu create user.js, eu tenho exatamente aquele texto, né? O given é exatamente esse primeiro cara aqui. Ele é a função exportada do meu Cucumber. Tanto que a gente exporta ela aqui. Aí, I have the following user data. Então, esse aqui vai ser o match da string que o Cucumber vai tentar fazer olhando para esses testes, né? Então, quando eu escrevo depois do given, ele vai tentar olhar esse texto aqui e bater com os casos que eu escrevi em JavaScript para executar meu teste. Então, nesse meu primeiro caso aqui, eu estou carregando no meu contexto o meu nome e meu e-mail. Então, quando eu coloco esse depois aqui, né? No caso, eu coloquei um table. Cadê aqui? Abrir. Cliquei no data table, ele pega exatamente a primeira linha da minha tabela. Aqui no caso, foi como name e e-mail. Pensa como se fosse um Excel, né? Células. Então ele pega aqui o name, que é a minha primeira propriedade, dessa primeira linha. Então ele vai carregar isso aqui em memória. E quando eu executar logo a minha segunda ação, que é o meu when I create a user with the following data. Esse following data quer dizer que eu estou usando o dado que já foi carregado previamente. No caso aqui, como que eu carrego isso? Eu uso através desse this. Então quando essa minha classe, esse arquivo meu JS, ele é carregado em memória, todo o meu valor que eu escrevi no meu teste lá em plain text, ele é carregado através dessa função given. Ele é carregado em memória dentro dessa this.userdata. E quando ele executa logo a segunda linha, que é meu when, ele pega exatamente esse this.userdata e coloca aqui na minha execução do Axis, né? Porque aqui eu estou basicamente chamando a minha API de criar usuários, né? E dado esse retorno, eu vou ter esse meu response, que ele tá aqui em cima, tá vendo? Tá até com uma omelete aqui em cima. E por que que ele tá aqui em cima? Porque em cada teste eu quero limpar esse meu contexto, né? Então, eu limpo esse meu user data e o meu response. Então aqui eu faço a execução do meu when, e depois o meu then é quando eu faço o assert, né? Então, tipo, given, eu carreguei o contexto para executar meu teste de componente. When é quando eu estou executando uma ação. E o then é quando eu faço o assert, né? Então, quando eu quero validar se o que eu espero é exatamente o que eu recebi. Então, aqui no nosso teste, a gente tem exatamente esse caso. Then I should receive a response with the following data. Name e e-mail. Então, isso aqui é, de novo, aquela tabela. Então, eu pego aqui também, tá vendo aqui meu data table? Que ele vem carregado da minha função do plain text. Aí eu pego exatamente a primeira linha, que é esse expected data. E eu tenho exatamente o name e o e-mail, que é como se fosse as colunas, se você for parar pra pensar no Excel, né? Então, eu tenho a minha linha e minhas duas colunas, que é o name e e-mail.
Então aqui eu pego exatamente isso, a propriedade name e e-mail. E eu faço a comparação, faço um equal para ver se a minha API retornou exatamente o mesmo e-mail que eu passei, o mesmo nome que eu passei. Esse último aqui é para os cenários de erro, né? Então quando eu passo um valor inválido, no caso aqui eu estou passando faltando valores, né? Tá faltando passar a propriedade name, ele tem que retornar só 400, dizendo que é um bad request, que ele não pode processar essa criação de usuário sem um nome. É a mesma coisa aqui embaixo, é o cenário de erro 400, que também não pode processar a criação de usuário sem um e-mail. Então vamos rodar isso aqui para ver como que fica. Eu fiz um script aqui em Docker, por quê? Quando a gente faz teste de componente, você tem que executar o seu sistema como se fosse um usuário mesmo, se fosse alguém chamando seu código fonte, né? Então você não pode subir a sua aplicação na mão e você colocar tipo um mock lá dentro. Aqui não. O teste de componente você está executando o cenário real, como se você estivesse num ambiente produtivo, um cenário de desenvolvimento. Então aqui você está realmente testando o comportamento da aplicação como se ela fosse uma caixa preta. Você subiu ela e você apenas manda as requisições. E você tem que validar se o que ela te devolveu é exatamente o que ela tem que devolver, né? Tipo assim, se você sabe que a sua aplicação, quando cria um usuário, tem que devolver o usuário e senha, então você faz o assert desse cara sem que você interfira no sistema, apenas você chame as portas que ele te dá, no caso, que seria a nossa rota REST. Então, deixa eu rodar aqui. Então, vou dar um npm run component, dois pontos, teste, dois pontos, Windows, porque eu fiz dois scripts para rodar, né? Um para rodar no Windows, outro para rodar no Linux. Então aqui, o que ele vai fazer? Eu escrevi o valor do meu cara errado, esse cara aqui. Ah, pô, teve um E a mais. Eu escrevi de novo errado. Componente. Então aqui, o que eu estou fazendo na hora que eu executo esse comando, né? Se você for ver, eu criei exatamente um arquivo aqui chamado esse ponto .shell, esse ponto .ps1. Shell é para rodar no Linux, esse ponto .ps1 é para executar no Windows com o PowerShell. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou só dando como se fosse um console log, esse write host. Esse Docker Compose Up é para subir minha aplicação dentro do Docker, ou seja, o meu teste vai interagir com a minha aplicação como se estivesse deployada mesmo em algum ambiente. No caso, aqui está usando Docker Compose Up para subir a aplicação e testar através dele, ou seja, eu não posso interferir na maneira que a minha aplicação funciona. Aqui eu estou só dando mais um log, que eu dou um sleep de 60, por quê? Como eu estou subindo a aplicação em Docker, não necessariamente ela sobe tudo ao mesmo tempo. E meu teste de componente, uma das premissas dele é todos os serviços têm que estar de pé se comunicando para eu conseguir fazer o teste. Logo em seguida, eu entro na minha pasta de componente teste, faço npm install para instalar as dependências do meu teste de componente. E eu dou esse comando aqui, o npx cucumber.js. Esse comando ele vai executar o Cucumber e a partir da execução do Cucumber ele vai entrar nesse meu arquivo feature aqui, ler todos os meus testes em plaintext e executar as chamadas que foram mapeadas nesse createuser.js. E aí depois, se der certo, ele vai derrubar o Docker e também se der errado, ele também vai derrubar o Docker. Mas quando dá certo, você consegue ver toda a saída do seu script no terminal. Então aqui, ó, já terminou de subir o Docker. Ele tá rodando o set de componente, tanto que ele acabou de rodar aqui, né? Então o que ele fez? Ele rodou exatamente os três cenários que foram descritos aqui, né? Então eu tenho essa minha feature e eu tenho três cenários, né? O primeiro cenário é o de sucesso, quando ele consegue criar um usuário. O segundo cenário é quando ele não consegue criar um usuário porque tá faltando o name dele. E o terceiro cenário também é o cenário de erro quando tá faltando o e-mail dele. Basicamente isso que eu queria falar por hoje, gente. É um vídeo bem rapidinho, mais para explicar o Cucumber, como funciona essa parte de teste de componente. Esse aqui foi um cenário bem tranquilo, mais para explicar mesmo como que funciona. Então, eu tenho todo aqui meu plaintext, e esse plaintext ele é mapeado para uma classe, ou um arquivo de script, no caso aqui é um arquivo de script. Então, o meu given lá vai executar esse given, o meu when vai executar esse when, o meu then, que é minha função de assert, vai executar esse then, e o meu then de erro vai executar esse assert then de erro. É isso, gente. Se você gostou, se inscreve, deixa o like, compartilha. Tamo junto.